Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e viram que vocês pediram bastante. Resumo da sexta temporada de Dandadan. A gente vai começar pelo capítulo 165, beleza? Então, lembrando, Matheus, eu não sei o que aconteceu na quinta temporada, já tem um vídeo no canal, dá uma olhada lá do resumo da quinta temporada, ok? Só para recapitular o que acontece no capítulo anterior, a gente tem agora a Yase, né, bem pequenininha, porque ela comeu um dos alimentos do tabuleiro, né, de Zuma, e consequentemente ela ficou pequena. Essa era a maldição. E agora tem um arco em busca de trazer a Yase para o tamanho original. Para vocês ficarem bem cientes do que eu vou trazer nesse vídeo, não vou ficar deixando arcos ou momentos ou lutas que não são tão importantes assim. Eu só vou passar por cima, porque o que é de importante, o que é de interesse, o que é mais essencial, eu vou estar trazendo com vocês para mais profundidade, beleza? Então a gente começa o capítulo 165 com todo mundo, né, se reunindo para jogar as bolas de Okarun de volta. A última bola dele estava com Zuma para conseguir poderes para entrar dentro do tabuleiro de Jumanji, né, para ele ter poder lá. Enfim, então a gente tinha até uma brincadeira de beisebol, enquanto a vovó Turbo, ela lança a bola, a Seiko, ela vai lá e arremessa, aí consequentemente bate, ela acerta a bola, pô. Aí todo mundo começa a procurar de novo as bolas de Okarun, muito azar. Enfim, após tudo isso, a vovó Turbo, ela fala o seguinte: bom, bem, já que tudo foi resolvido, tá na hora de você devolver meus poderes. Toda a turma fica sem entender, como assim devolver os poderes? Isso é sério? Só que o Okarun falou, isso foi uma promessa, então eu tenho que devolver meus poderes. E tipo, o Okarun fala, vovó Turbo, muito obrigado por tudo que você fez, nos salvou várias e várias vezes. Aí vovó Turbo só mandou, chega de papo furado e devolve logo. Enfim, se faz o ritual para devolução dos poderes e após devolver é revelada a verdadeira forma da vovó Turbo, que a gente já conhece. Só que Gigi e a Ira, né, eles não conhecem a verdadeira forma, ainda ficam realmente preocupados em zona de defesa caso a vovó venha atacar. Enfim, então ela pega das costas e manda um até mais. E assim a gente encerra o capítulo 165. Continuando, os alunos, né, o grupo de Dandadan, ele vai para a escola e eles começam a entender uma teoria, que os outros alunos não conseguem enxergar a Yase, mas eles não conseguem enxergar a Yase pela mesma justificativa que os humanos não conseguem enxergar as fadas, né, a teoria das fadas. Qual é essa teoria? É que se você se esforça bastante e acredita que existe algo ali, vai aparecer a fada, e a mesma coisa da Yase. Então, como os outros alunos não entendem que existe uma pessoa, né, um adolescente pequenininho, então eles não vão ver esse adolescente. Aí eles partem para a biblioteca no intervalo para estudar mais sobre contos de fadas e livros. E conversa vai, conversa vem. O que é importante pra gente é o diálogo de Okarun e a Yase. O Okarun e a Yase, eles estão conversando sobre a partida da vovó Turbo. E a Yase ainda pega e fala, poxa, a vovó, no caso a avó dela, a Seiko, ela não fala, lógico que ela não vai falar, mas aparentemente parece que ela sentiu bastante, que ela tá meio calada, ela ficou meio inquieta com a partida da véia porreta. Eu ainda pensei que ela iria voltar quando tivesse faminta, mas de fato ela não voltou. E tem aquilo também, né? Você perdeu seus poderes. Aí o Okarun, não, mas era uma maldição. Não tem problema nisso. Aí a Yase pega e fala, bom, eu acredito que a vovó, né, no caso a Seiko, ela sente a falta dela. Eu também sinto a falta dela. Aí o Okarun, eu também sinto. Enfim, após isso, o Okarun pega e fala, a Yase, sabe a confissão? Aí ela pega, não, espera, não falei isso agora, não falei. É bem fofinha essa cena, porque a Yase, né, quer que o Okarun confesse pra ela os sentimentos dele quando ela estiver na mesma altura que ele. Não sei pra quê, não sei o que eles vão fazer quando tiver na mesma altura, mas ela espera que o Okarun confesse pra ela quando ela estiver na mesma altura que o nosso malandrinho Okarun. Enfim, mas até lá ela manda essa frase. Nossa, isso aí é surreal, ela manda, mas até lá, nem pense em me trair com outra baranga. Aí deu a desgrama. Como assim? Já tô namorando, Aí o Okarun, então peraí, você fala traição, isso quer dizer que como assim a gente já estivesse namorando? A gente tá, então peraí. Isso significa que se a gente não estiver namorando, você iria me trair, seu cabra safado. Aí começa a brincar, enfim. Quando ela tá puxando a orelha de Okarun, aparece um gnominho, pessoal, lá do outro lado dos livros, olhando pra eles.
quando a gente vai ver no próximo capítulo, né, o que acontece é que esse gnomil sumiu. Você viu a Yase, eu vi também. Aí quando eles vão partir, o intervalo já vai acabar. Aí quando o intervalo acaba, todo mundo vai pro ginásio, vai pras aulas, e eles prometem o seguinte, vamos se reencontrar aqui no próximo intervalo, né? E a Yase ficaria sozinha nessa biblioteca. O Okarun ainda pede para ela não ficar vagando por ele, porque ela tá pequenininha, alguém pode pisar nela, mas a Yase nem se preocupa porque ela é muito forte. Enfim, antes de trazer sobre a Yase dentro da biblioteca, o que acontece? Isso aí é só como um elemento para vocês se entenderem o quanto o Okarun ele está em forma. Tá, o Okarun e o Raiz, né, eles estão numa aula de educação física e eles vão apostar uma corrida. E pessoal, é surreal. O Raiz, né, ele pensa claramente que vai ganhar do Okarun. Porra, o cara tá forte. Aí o Okarun, poxa, se eu tivesse com o poder da vovó Turbo, eu seria mais forte, enfim. Aí então o pai fala, vamos lá, e preparem-se e já, meu irmão, pessoal, em menos de, 10 segundos, o Okarun já tá do outro lado da quadra, já passando pela chegada, meu irmão. Ele ganhou, o cara, puta que pariu, como assim? Não sabia que o Okarun era tão rápido assim. Aí o Okarun, ele fica meio que tipo, todos os esportes que vão fazer logo em seguida, o Okarun, ele fica em primeiro lugar, porque é surreal, seja de arremesso de bola, seja de velocidade, seja de resistência, passe lateral, corrida e 100 metros, meu irmão, o cara tá insano. E ele pega e fala, poxa, será que todo o esforço que eu fiz, levando meu corpo ao limite com o poder da vovó Turbo, mudou a minha resistência física, mudou o meu estado físico? Então ele fica com essa questão na cabeça, então mostra o quanto o Okarun ele tá gigante. Enfim, após isso a gente corta para a Yase dentro da biblioteca e pessoal, do nada aparece essa criatura aí, meu irmão. Deu a desgrama, uma criança, né, uma mulher, vai saber, com uma faquinha, e ela tá correndo atrás da Yase. Yase continua se escondendo, ela empurra o livro em cima da Yase, se esconde, ela ainda procura, só que acaba não achando. O intervalo acaba e quando ela vai pegar a Yase acaba já se escondendo, e ela vai lá e volta para a sua sala de aula. O Okarun começa a correr no corredor para ir para a biblioteca, ver como a Yase está, e do nada aparece o nosso Saint-Germain. A conversa é o seguinte, a conversa é bem bizarra. O Saint-Germain, ele fala sobre as partículas de ondas, ruídos, e que essas partículas conseguem mudar a estrutura do ser humano, e que o ser humano está em constante evolução. Células humanas constituem apenas 10% de todas as células do corpo. Os 90% restante são compostos por bactérias, ou seja, está falando que as bactérias são muito importantes para o corpo humano. E ele falando tudo isso, aí o Okarun pega e fala, poxa, você é muito inteligente, isso é surreal. E peraí, aí o Saint-Germain pega e manda, então você vai se render? Aí, como assim? Você aceita a derrota perante o meu grande conhecimento perfeito? Aí o Okarun, sim, você venceu. Aí o Saint-Germain fica puto da vida, abismado, porque ele assumiu a derrota. E o Okarun pega e manda, eu tô ansioso para ouvir mais coisas com essa num outro momento, mas agora eu preciso ir, estou com pressa. Ele acaba indo, né? E o Saint-Germain puxou a faquinha, a mesma faca que aquela garota estava na sala da biblioteca, mas ele acaba não roubando os poderes de Okarun. Logicamente ele está sem poderes. Eles começam a conversar lá dentro que tinha uma mulher, tudinho. Toda essa mulher estava querendo pegar a Yase com uma faca. Enfim, em resumo disso tudo, a gente corta para ela andando nos corredores e simplesmente cheio de gnomos nas suas costas, cara. Deu a desgrama. Vamos lá, pessoal. Agora contamos a história da Yuri, né? Que é essa garota aí, já abreviar para vocês, já antecipando o nome dela. O que acontece? É mostrado que ela teve bastante talento, né? Que ela era pianista profissional, enfim, na sua infância. Só que depois de um tempo, a família dela começou a descartar ela, dizendo que a outra irmã dela é mais talentosa que a Yuri, e por final ela começou a, como eu vou dizer, se mostrar na internet daquela forma bem pejorativa e duvidosa. Consequência disso tudo é que aparece um cara misterioso que começa a explorar a Yuri, dizendo que vai vazar suas fotos na internet se ela não cooperar com ele, mas ele tem uma condição, e a condição na verdade seria
tirar os poderes da Ayase, né? Após isso a gente corta para o grupo de Dandadan, todo mundo na sala de aula, enquanto a Ayase percebe que a Yuru ela estava lá, presente, e começam a correr atrás dela. Ela corre desesperada, a garota, e entra numa sala de laboratório de pesquisa. E lá, quando eles menos reparam, eles estão em outra dimensão, né? Aquela dimensão que a gente sempre sabe que os alienígenas conseguem colocar e alguns yokais também. Em resumo disso tudo, só quem vai para essa sala é a Ayase, a Shiratori e o próprio Okarun. O que acontece aí dentro é o seguinte: do nada a roupa do Okarun começa a se grudar no balcão que está ao lado dele. Ele não consegue entender. Quando ele olha pro lado, a saia da Shiratori, calma aí, olha lá, olha a malícia, a saia da Shiratori começa também a grudar na calça de Okarun e do nada vem várias facas em direção aos dois. Eles acabam desviando, né? A Shiratori se protege, o Okarun, mas a Ayase protege mais ainda. E olha essa cena aí, a Shiratori em cima do Okarun, ela, epa, estamos unidos ainda mais. Aí a Ayase, né, com ciúme, fala: que putaria é essa? Para separar vocês dois. Nosso noivado está decidido. Onde que surgiu essa ideia? Enfim, né, a Shiratori dizendo que eles já vão se casar. Takakura, isso é uma forma muito indecente de você estar. O que significa isso? Eu não estou pronta agora, enfim. Só que a Ayase arretada dando soco. A Ayase percebe que, na verdade, eles não estão grudando, tipo, do nada com cola. Na verdade, são aqueles gnominhos que estavam lá no começo, né, que eu mostrei pra vocês. É eles que estão costurando uma roupa com a outra. Diga aí, que coisa bizarra. Ou seja, quem tá fazendo isso são os gnomos. Então tá tão pequenininho que parece que está sendo grudado, né? Enfim, ela fala que é interessante eles começarem a tirar a roupa para facilitar eles não se engrudarem no ambiente que estão inserido. E após isso, pessoal, começa a pegar fogo, é uma putaria, as facas em direção a todo mundo. A Ayase continua, né, defendendo tanto a Shiratori quanto o Okarun, porque ela é muito pequenininha, ela tem vantagem com o seu poder. E enquanto isso, é só tirando roupa, até ficar nesse estado aí os dois. O Okarun correndo feito um maloqueiro, desviando. Olha essa cena do Okarun desviando, enquanto a garota Yuru lançando faca em direção mesmo. Já pensou se essa faca pega? Em resumo disso tudo, pessoal, no final a Ayase acaba entendendo que essa garota Yuru, ela sempre está escondida atrás desses gnomos, ou seja, ela sabe onde essa vadia está. E do nada, pessoal, a Ayase pega uma mega geladeira e joga na cara dessa mulher. Deu a desgrama. Isso mostra que a Yuri, ela estava se escondendo atrás de uma cortina que foi criada pelos esses gnomos que estavam protegendo ela. E a Ayase, como estava sentindo que os gnomos estavam protegendo ela, ela foi na direção certa e derrotou essa garota. Após isso, né, eles partem retirada, esses gnomos socorrem essa garota e começam a fugir em direção ao corredor. E quando a gente menos espera, essa garota, ela está nos braços da nossa, sabe quem é? Da mãe da Ayase. Não, calma, não é a mãe da Ayase, é simplesmente a enfermeira. E ela fala que não vai tolerar bullying no corredor e nem nessa escola. Conversa vai, conversa vem. A enfermeira, ela fala que consegue sentir energia espiritual e também tem a habilidade de curar os jovens, né, com as enfermidades. Só que isso prejudica bastante ela. Nesse exato momento, é uma parte bem bacana, só que pra gente que é fã de Dandadan e principalmente fã da Ayase e do Okarun, não é uma coisa muito legal. O que acontece é que a enfermeira, ela fala que a Yuru, ela está sendo agredida por vocês, no caso se referindo a Ayase, ao Gigi, ao Okarun, enfim, a todo mundo. Só que o que acontece é que o Gigi, ele pega e joga a real, ele fala: olha, uma garota preciosa para mim foi machucada por ela, né, pela Yuru, e eu não minto, eu não vou perdoar quem a machucou. Por isso quero perguntar para essa garota o motivo dela ter feito isso. Só que a Yuru continua mentindo: são todos mentirosos, todos bateram em mim, eles estão em maior número, que eu estou sozinha. Ela, peraí, como assim você está sozinha? E quando olha pro lado, pessoal, tá cheio de gnomos, né, ao redor da Yuru, ou seja, a enfermeira, ela consegue sentir o espírito, né, esses gnomos também. Então ela fala: peraí, quem tá mentindo aqui é você, porque você não está sozinha e você tem um número bem maior de seres ao seu lado. Meu irmão, sabe o que se resulta? Simplesmente, né, no tabefe, sua desgraçada, ela dá uma tapa na cara da Yuru, ela acaba indo
apagando. Enfim, após isso, ela explica que foi lhe dado uma faca que pudesse retirar os poderes. Ela foi cortada com essa faca para ganhar os poderes que tem. E por final, ela tinha essa faca em mãos para tirar o poder da Yase, né? Não sabe muito bem, mas isso era o plano dessa pessoa que passou para ela. Ainda o pessoal ainda questiona a Shiratora, mas peraí, quem é essa pessoa? Qual professor você está protegendo? Ela, não, eu não estou protegendo ele. Eu, de fato, eu não lembro quem era. A minha memória é muito turva, né? É muito escura, eu não consigo lembrar. A Yase pega e usa como referência que a mesma coisa aconteceu com o Zuma. O Zuma, ele não lembrava do rosto da pessoa, nem da característica que fez ele entrar no tabuleiro Jumanji, né? Ou seja, pessoal, a gente tem um denominador comum, uma pessoa que está manipulando os jovens alunos. Após isso, pessoal, eles partem em retirada com uma missão. Eles colocam uma presilha na roupa da Yuru com o simples objetivo de identificar quem está passando as ordens para ela. O ponto importante nisso tudo é o que o Okaruma ele fala com a Yase. Ele fala que a Yase, me desculpe qualquer coisa, por eu não ser útil. Ela, como assim? Até parece, você foi mó da hora, você fez muita coisa. Ele, não, mas eu tô sem os poderes, tudinho. Enfim, conversa vai, conversa vem. A Yase, ela fala que ele foi irado. Só que até parece como se ele não fosse, ele meio que fica dizendo que ele é inútil. Ela fala até que parece. Ok, então, que tal se a minha avó te treinar? E essa frase vai ser muito importante lá pra frente, porque o Okaru ele vai começar a treinar com aquele Rock Lee. Então, isso acaba sendo uma consequência lá na frente para o Okaru ficar mais forte por vontade própria. Após isso, entenda o seguinte, eu vou ser bem breve, porque como se trata de resumo, eu não vou ficar muito mastigando o mesmo capítulo. Eu vou logo no ponto que interessa, porque a luta em si, eu não vou trazer com tanta profundidade das lutas. Só saiba que eles ganham, tá? O ponto é o seguinte, esse aí é o Payase e o Kashimoto, né? Eles são investigadores paranormais, ou melhor, colecionadores. O ponto da conversa deles dois, eles estavam falando sobre o tabuleiro de Jumanji, né? E que falam pra Seiko que não tem nada que possa fazer a Yase voltar ao seu tamanho original. Só que eles conhecem um martelo de um yokai, um martelo mágico, né? Capaz de realizar o desejo das pessoas que o usarem. Ou seja, só que esse martelo, ele está localizado lá num templo de Okunomishi. Esse é o nome, viu? Tá bem complicado. E só que esse templo é bastante distante, enfim, só que existe uma solução de pegar esse martelo e realizar esse desejo lá, tá? Mas ele pertenceu a um yokai. Enfim, a Seiko pega e fala, poxa, obrigado, vocês dois foram bastante importantes pra mim. E do nada, aparece uma tropa de espíritos yokai, vai saber o que é isso, de monges, atacando os dois. Em resumo disso tudo, pessoal, eles acabam ganhando, né? Tanto a Seiko quanto o Payase e o Kashimoto. Cara, olha isso, olha os dois. Um se transforma, o Payase, enquanto o outro tem habilidade de fogo. Que negócio bizarro, muito foda, tá? E tem até um touro que acaba dando um pau na Seiko, mas enfim, no final de tudo isso, eles acabam derrotando o touro e os monges acabam fugindo. O ponto seguinte é que esse touro, na verdade, era um trabalhador, um CLT, então coitado do cara, que tava, sua esposa estava doente, e a uma pessoa foi apresentada para ele, né, que ele também não lembra quem foi, dizendo que é o seguinte, olha, se você conseguir capturar os poderes de yokai, você vai conseguir realizar o desejo que você quiser, beleza? Então esse foi o papo que trouxeram pra ele. Em resumo, a Seiko, né, correção, a Seiko pega e fala, como assim, você é um idiota? Como você acreditou numa conversa dessa que um cara ia realizar os seus desejos? Ele, não, mas realmente ele falou que ia realizar meu desejo se a gente trouxesse o máximo de poderes de yokai possível. Enfim, após isso, ele entrega as 3 facas, né, para Seiko. Essas 3 faquinhas pertencem a uma espada muito antiga, pessoal. E essa espada é muito apelona. E o nome dela é Asura. É uma espada praticamente matadora de demônios, é praticamente isso, que dentro dessa espada tinha essas lâminas que são chamadas de Kozukas, que é as Kozukas de Asura. Enfim, só que aconteceu o seguinte, essa espada, ela pertencia a um templo que foi roubada, ou seja, uma pessoa está com essa espada e pegou essas faquinhas que estão localizadas na bainha, no punhal da espada e entregou a essas pessoas para recuperar, para roubar os poderes do outro. Enfim, a partir de agora, entenda o seguinte, a gente vai acelerar, tá? Para não ficar muito longo. A partir de agora, eu vou mostrar todos os personagens, né, que estão sendo manipulados pelo
não é pelo Saint-Germain, tá? Você está pensando pelo Saint-Germain, é por outra pessoa. O primeiro, a gente já sabe que é Yoro, o outro é Adachi-san, né? Adachi é essa professora aí, que ela é responsável pelos espíritos, aqueles monges. O outro é o professor Murakami, que é o Jack, que é esse tarado aí. Ele é bem bizarro, ele tem uma habilidade bem roubada. Temos também o Raze, né? O Raze, que ele simplesmente tem uma habilidade do Yokai Trampolim. É isso, pessoal. Ele também é manipulado pelo Yokai Trampolim. Matheus, com que objetivo? Simplesmente para ganhar do Okarun, né? Para atacar o Okarun. Então tá aí o Yokai Trampolim. Em resumo, são essas pessoas que estão sendo manipuladas por um cara que a gente não sabe ainda no mangá. Na verdade, lá na frente já sabe, mas eu não vou spoiler para vocês. Então vamos continuar. Logo após isso, a gente corta para a escola de Okarun, da Ayase e tudinho. E o que acontece? Tem uma cambada de gente lá fora fazendo baderna. E quando o Gigi e a Shiratori vão ver, quem é o próprio Uzuma, que está conversando com a Ayase e o Okarun. O Uzuma, ele vem pedir ajuda dizendo que ele está ficando cego. Tem até um fightinho bem rapidinho, porque o Gigi fica pensando que o Uzuma tava atacando a Ayase, porque o Gigi não conhece, ele vai atacar, aí o mesmo, é muito foda essa cena, porque o Uzuma pega e fala, peraí, ó, vocês são crianças, vocês vão acabar apanhando, vão acabar chorando, tá? Muito foda a Uzuma, 1000 vezes uma do que o nosso Gigizinho. Enfim, após isso, o que é que acontece? Uzuma, ele tá falando que a maldição, vamos lembrar, tá? A Ayase, o Uzuma e o Daiki, que é aquela criança que foi envelhecendo com o decorrer do tempo dentro do tabuleiro, todos estão amaldiçoados. O Uzuma, ele tá ficando mais cego, ou seja, ele tá usando óculos agora. A Ayase, ela tá ficando menor ainda até desaparecer, enquanto o Daiki, ele tá ficando velho até ir de base. Então, cada um está ficando num extremo da maldição, e eles precisam resolver isso. Em resumo, é esse o ponto que o Uzuma vem pedir ajuda. Eles vão lá para falar com a Seiko, e a Seiko pega e fala o seguinte, olha, entenda o seguinte, nós precisamos ir para outro lugar, né, pegar um avião tudinho para fazer uma viagem. Só que essa viagem é o seguinte, essa viagem, ela não precisa ser todo mundo, porque simplesmente, pessoal, tem gente precisando de ajuda. Do nada, o Quinta chega e fala, pessoal, emergência, por favor, venham logo correndo. Aí ele pega e fala, né, que a mulher, a Yukishiro, lembra a Yuki, eu chamo Yuri, mas o nome dela completa, Yukishiro, ela foi atacada e ela está com um rapaz, né, no caso nosso suspeito, lá no ginásio. Vamos correndo, a Rin está também olhando, vigiando ela, vamos correr agora. Só que a Seiko vai falar, não podemos ir todo mundo, porque temos que fazer o ritual na lua cheia, que será amanhã. Então temos que chegar a tempo da super lua. Ayase, você não pode ir. Aí o que faz? O cara fala, não se preocupe, eu vou. Aí a Shiratori fica, nossa, Takakura, que massa, que foda. Aí ele pega e fala, eu esperei por muito tempo para você ver você voltar ao normal. Isso, palavras de Okarun, tá? Desejaria muito poder ver isso acontecer, mas me perdoe, Ayase, eu preciso ajudar a Rin e a Yukishiro. Enfim, a Ayase vai falar, não, eu entendo, a vovó voltar comigo, então vai ajudar os nossos amigos. Enfim, eles acabam correndo, só que aí o Okarun, ele termina dizendo o seguinte, Ayase, por favor, retorne ao normal e volte, tá? Então, enfim, ela atendi, juro de mindinho, meu irmão. Cara, como eu já sei o que vai acontecer no mangá, é surreal. E a gente corta pra essa cena, em resumo, né? Só pra vocês entenderem o seguinte. O que é que aconteceu nessa putaria, nessa coisa agitada? Simplesmente, o Quinta vem falar, olha, pessoal, o nosso informante, né, a Yukishiro, ela tá sendo atacada, a Rin está lá, vamos lá correr agora. Aí quem vai é o Quinta, a Shiratori e o Okarun, tá? Lá pro ginásio. Enquanto o Zuma, o Gigi, a Vamola, a Seiko, o Rocklin, todo mundo fica dentro do carro e vai em direção pro aeroporto pra ir pro outro local do Japão pra enfrentar, né? Pegar o martelo e fazer com que a Ayase volte ao normal. Isso é o que tá acontecendo agora em Dandadan. Continuando, a gente corta agora para o Okarun Quinta e a Shiratori chegando na escola, né? E especialmente perto do ginásio da quadra. E pessoal, do nada, o Quinta e o Okarun são apanhados por esses dois Beyblade aí. Aí você fala, Matheus, quem é esse aí, o Melkashizord? Quem é esse aí do lado que tá voando? Pessoal, essa aí é a alienígena cor, né? Ou melhor, como eu vou dizer, a capanga dela. Lembra daquele, o XRL8 que lutava contra o Okarun? Pronto, é ela, tá? Ela tá sendo manipulada
pelo Saint-Germain. O que mais tarde vai dizer que ela foi pra aí porque ela queria realmente enfrentar o Okarun. Não foi algo que o Saint-Germain pediu pra ela fazer. Enfim, ela só queria medir forças com o Okarun. E o do lado a gente sabe que é o próprio Raze, né? Que ele também quer medir forças com o Okarun. O Quinta tá aí de enxerido, porque a luta seria 2 contra 1, beleza? Mas o Quinta ajuda bastante. Então olha esse painel, que painel foda. Cortamos pra agora a Shiratori entrando no ginásio e cheio de pessoas, ou melhor, jogadores sem cabeça. Isso aí é um folclore, né, japonês, que quando uma criança, uma pessoa, enfim, entra no ginásio, na quadra de noite, né, e não levar uma bola, essas pessoas, esse yokai, essas maldições, vão querer pegar a sua cabeça e fazer com que a sua cabeça seja a bola de basquete. Vê que coisa bizarra. Em resumo, quando a Shiratori tá lutando contra essas cabeças, ela olha pro lado e vê lá a própria Rin, né, com a cabeça flutuando. Cena muito bizarra, podia ter levado ela de base nesse exato momento, eu acho que seria muito marcante na obra, mas o Tatsuo procurou por outro caminho, simplesmente em pegar ela e dizer que ela estava prestes a ir de base, mas ainda tinha resíduos da existência dela. A Shiratori não pensa em 2 vezes e como faz? Como esses yokais querem pegar a cabeça da pessoa e fazer uma cesta e fazendo assim, virando uma cabeça, né, na verdade uma cabeça flutuante. O que é que a Shiratori pensa? Então a gente precisa só fazer o contrário, é fazer uma cesta de baixo para cima, ou seja, pegar a cabeça da Rin e jogar por dentro do aro, e é isso que acontece e traz a própria Rin, né, todo o corpo dela de volta, e eles vão atrás agora da Yukishiro, que também foi decapitation, né? Também tá com a cabeça flutuando. Enfim, o que acontece, em resumo disso tudo, elas trazem, né? A Shiratori consegue trazer as duas. A Rin a Rin imita aí, faz um estrago nesses caras, porque ela tem um poder de antigravidade, então ela toca o Zarai. E mais ainda, né? Quando tudo tava perdido, porque esses caras não cansam, quando tudo tava perdido, a própria Yukishiro revela o seu poder. Omega Power é foda demais, pessoal. Que painel animal. O que acontece é que os pigmeus trazem uma porcaria de um piano gigante na quadra pra a Yukishiro, ela revelar seus poderes. E o poder dela não é manipular os pigmeus, nem muito menos manipular, né, tipo, trazer com que eles lutem contra ela, protejam ela. Não, nada disso. O poder dela é manipular todo ser vivo pequeno, ou melhor, o poder dela é o Senhor da Mosca, e a gente corta, olha isso, não, na moral, ela tocando piano, ela consegue manipular todo ser vivo pequeno, inseto, mosca, barata, tudo que é pequeno, ela consegue manipular e fazer da sua vontade. E pessoal, a gente corta agora lá bem distante, 2, 3, 4 quilômetros de distância, tá lá o Murakami, Mikarami, aquele taradão Jack, vou chamar ele de Jack, junto com a Dash lá, fazendo aquele velho, você sabe, né? Pronto, eles estão prestes a fazer isso, e ela contra a sua vontade. O que acontece é que esse taradão, o Jack, ele acaba sendo atacado pelas moscas da própria Yukishiro, porque simplesmente é ele que está controlando os caras sem cabeça dentro do ginásio, ou seja, pra derrotar eles dois, né, pra derrotar aqueles caras todinho lá, precisam atacar o usuário. Eles pegam lá só as moscas, esse pessoal é animal, pegam as moscas de todo mundo, pega ele, lasca ele, entra pelo ouvido, pelo nariz, por tudo que é buraco, e leva ele diretamente para o ginásio. Ele fica lá todo desesperado, por favor, pelo amor de Deus. Meu irmão não quer nem saber. A Shiratori vai lá e dá uma pesadona nele, que pesada, maravilhosa, fazendo com isso a derrota desse Jack. Agora cortamos para o final dessa temporada, a luta de Okarun e o Quinta versus a Kur, né, a alienígena Kur, a Capanga XRL8 e o próprio Raze. A luta praticamente é uma defensiva, pessoal, os dois estão se defendendo bastante, o Quinta tá mais correndo do que tudo com o Okarun. A luta dos dois se resume ao seguinte: o Okarun, ele fica com um traje bem vagabundo, enquanto o Quinta fica com um traje em pica. Os dois, tanto a Kur quanto o próprio Raze, fica atacando o Okarun, e o Quinta só entrando no meio. E pessoal,
o Reise dá um pau no Quinta, enquanto o Okarun ainda consegue lutar bem melhor, né, contra a Linkou do que o Quinta com o Reise, porque, vamos convenhamos, né, o Okarun ele tem mais histórico de luta. É mostrado só um flashback bem pouquinho, né, que a Linkou, ela foi capturada, ela tinha um marido, tudo, pelos alienígenas Skrulls, enfim, ainda não foi explorado muito sobre a história dela. Ela começa a morder o Okarun, ele dá pesada, é uma sacanagem essa luta, é uma nojeira, sacanagem, mas enfim, em resumo, os dois acabam apanhando bastante, tanto o nosso Okarun quanto o próprio Quinta. E o Reise, ele começa a atacar a Linkou também, porque ele quer ficar com o Okarun só pra ele, pra você ver como tá obcecado esses dois. Em resumo, o Quinta, ele pensa o seguinte: que tal a gente unir as nossas forças? E ele une, e cara, que coisa ridícula. O Okarun parece uma saia, enquanto o Quinta, ele fica na parte de cima. Começa a lutar contra os dois, né, novamente, lembrando, o Linkou, ele ficou em off, só quem tá atacando agora é o Reise, dando com força nos dois, e ele não tá batendo não, pessoal, ele tá dando uma surra no Quinta e no Okarun. Só que tem um porém, a gente tá falando do protagonista, né, do Okarun, e o Okarun, ele luta com paixão, tanto com paixão como também quanto o próprio Quinta, e o Okarun, ele manda o seguinte: só eu que não vou deixar você se safar dessa. Até agora, a gente fez só resistir. Eu não vou desistir. Desaparece essa droga, Reise, puto da vida. Aí ele pega e fala: Sakata, vamos fundir. Grande heroísmo. Eles começam a gritar. O que acontece? Eles prendem a perna do Reise, né, que tá todo configurado com a maldição do Yokai do trampolim. Então, a força do Reise são as pernas, né? É a batata dele que fica saltitando feito um macaco. Meu irmão, eles não pensam duas vezes não. Eles se infundem junto, tipo, tá os dois, e botam o Reise para baixo deles, ou seja, quem está no solo, no chão, a base é o próprio Reise, e o Okarun, e junto com o Quinta, eles começam a subir lá para cima, muito alto mesmo. O Quinta, ele pega e fala: Okarun, você falou algo que estava errado. A nossa fusão não nos deixa mais forte. A nossa fusão, naturalmente... E tipo, eles descendo, pessoal, com força. A nossa fusão, naturalmente, o Reise Takakura! Ele pega e termina a frase dizendo: nos faz mais fortes. Cara, que painel animal. Os dois caindo assim, ó. Eles estão mais fortes e mais pesados. Então todo o impacto foi para o Reise, fazendo ele se transformar. Cara, eu me arrepio, que negócio animal. E assim a gente termina o capítulo 190 de Dandadan e o fim da 6ª temporada dessa obra. Meu irmão, o que acontece? O Linkou foge, né? Bateu em retirada e termina com esses dois aí, ó, dando legal. Para de me chamar de general. Ele tanto faz, eu te chamo do que eu quiser, enfim, né? Termina com o Kira, fala: me chame de general agora, enfim. Pessoal, muito animal esses capítulos de Dandadan, beleza? Então eu adaptei até o capítulo 190, né? A próxima temporada a gente já vai chegar nos semanais. Então, cara, tô ansioso. Desculpa a demora, mas é um vídeo bastante complicado. Peço a ajuda de vocês para compartilhar, dar like, comentar. Cara, traz a 7ª temporada de Dandadan que eu trago. Muito obrigado, tudo melhor sempre. Lembrando, se for um resumo, então algumas coisas eu deixei de lado, mas já tem muito vídeo explicando sobre teorias, sobre curiosidades, pontos interessantes dessa obra maravilhosa. É isso, falou!